Eu peço que neste momento os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 1, 3. Aqueles que acharam, digam amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? O tema de hoje à noite vai falar o seguinte: cumpra o que lhe foi reservado por Deus. A pastora falou aqui, né, que eu iniciei aqui em 2018 com uma abertura de culto, e logo em seguida veio o convite de estar trazendo a palavra naquele mesmo ano ali no congresso. E eu lembro que eu relutei um pouco, mas eu orei, eu pedi direção a Deus, e Deus confirmou, né, no meu coração o chamado que Ele tinha para a minha vida, o chamado que Ele tinha para o meu ministério. E como ela falou, dali por diante eu não parei mais. E eu tenho me colocado e pedido sempre a Deus para que Ele possa usar a minha vida. Não olhem aqui para a irmã Juliana, para a diaconisa Juliana, mas olhem para o que Deus quer falar com vocês nessa noite. Não é a minha boca, não são as minhas palavras, é o Espírito Santo de Deus que tem para tratar com cada um de nós aqui nessa noite. Amém? A introdução vai dizer assim: como é lindo olhar ao nosso redor e ver árvores cheias de frutos. Todas elas foram criadas com um propósito. Assim somos nós diante de Deus, que possamos nos tornar aquilo que Deus planejou e possamos crescer e frutificar em seu reino. É tempo de avançar e frutificar em Deus. E talvez você se pergunte: irmã Juliana, mas tem sido tão difícil, eu tenho passado por tantas dificuldades, como é que eu vou frutificar em Deus? Da mesma forma que nós florescemos no ano de 2020, quando veio a chegada da pandemia, que tudo fechou, que todo mundo ficou desesperado, sem saber o que fazer. Deus, Ele supriu cada necessidade nossa e, literalmente, nós florescemos em meio ao deserto. E chegou o tempo de frutificar no Senhor. Amém? O primeiro tópico vai dizer assim: você é uma semente. Lá no livro de João 12, no capítulo 12, no versículo 24, vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Algumas sementes, para que ela possa ali germinar, ela primeiro precisa passar por um processo. E muitas das vezes é o processo ali de você plantar e ela morrer. Ah, irmã Juliana, eu vou ter que morrer para poder frutificar? Sim e não, né? Quando nós estamos firmados em Deus, nós temos um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida também. E para que a gente possa crescer e dar ramos e poder frutificar, nós precisamos matar todos os dias o nosso eu, matar todos os dias as nossas vontades, pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria e que Ele tire de dentro de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Ah, irmã Juliana, mas eu não sei como fazer isso. Peça em oração, fale com o seu Deus: Senhor, se existe algo dentro de mim que não te agrada, que tem entristecido o teu Santo Espírito, que o Senhor possa me limpar, que o Senhor possa me podar
todos os dias. Uma árvore, para ela crescer frondosa, bonita, até mesmo uma roseira, ela precisa que o jardineiro passe ali e vá cortando as suas arestas, vá tirando ali as ervas daninhas, como a pastora falou pela manhã, para que ela possa crescer bonita, para que ela possa, no tempo certo, frutificar, para que ela possa, no tempo certo, florescer. E nós também somos assim diante de Deus, para que a nossa vida possa dar fruto, para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós frutos. Nós precisamos pedir todos os dias a Deus que Ele nos pode, que Ele possa tirar de dentro de nós aquilo que não agrada, tirar as mazelas, tirar tudo aquilo que nos afasta do nosso Pai. Nós precisamos ter essa consciência que, para crescermos espiritualmente, nós precisamos sim, todos os dias, ser moldados pelo Senhor Jesus. Amém? O tópico 2 vai dizer assim: Deus te criou com o propósito de te fazer frutificar. E quando Deus ele me deu essa palavra, por incrível que pareça, eu estava acompanhando a reprise ali, né, na Record, falando sobre a Bíblia, e estava no capítulo que falava ali de Moisés, quando Moisés precisou sair do Egito, e tocou no assunto da tamareira. E aquilo ardeu no meu coração, e eu tenho certeza que foi Deus que colocou o desejo no meu coração de poder trazer nessa noite, como exemplo, a semente de tamareira. E pesquisando um pouco, estudando um pouco para falar sobre ela, vai dizer o seguinte, que antigamente essa semente ela levava em torno de 100 anos para produzir os seus primeiros frutos. E tem uma frase que diz assim: quem planta tamareira não colhe tâmaras. Ah, mas por que, irmã Juliana? Eu plantei, a ordem seria o quê? Eu colher. Porém, como ela levava muitos anos para crescer e frutificar, a pessoa que plantou já haveria partido. Então, essa pessoa não colheria. Colheria os filhos daquela pessoa, os netos daquela pessoa. E hoje, com a técnica avançada, né, a tamareira ela consegue dar frutos ali em torno, depois de que é plantada a semente, passado todo o processo, em torno de 10 anos, a tamareira já está ali dando seus primeiros frutos. E, irmã Bruna, por favor, o Espírito Santo ele me levou a fazer uma experiência. Quantos aqui já fizeram aquela experiência na escola, ou já ajudou o filho a fazer, de pegar um copinho, um plástico, colocar caroços de feijão no algodão? Levante sua mão. Eu tentei fazer. E eu falo que tentei fazer por quê? Geralmente dura ali 3 dias o processo para ele poder crescer, né? Porém, não aconteceu e eu me frustrei diante da situação, diante da experiência. E eu falei com uma irmã e eu falei, eu não vou fazer, porque o pezinho de feijão não cresceu, então não vai ter muita lógica de apresentar algo para a igreja que não frutificou, que não cresceu. E Deus falou comigo da seguinte forma: não é no seu tempo, é no meu tempo, independente se seja um grão de feijão ou uma semente de tamareira, ele vai precisar passar por todo o processo. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. A gente quer atropelar os processos, né? E quando a semente ela vai crescendo, né? Ela vai criando forma. Eu trouxe aqui só para ilustrar, tá, meus irmãos? Aqui é a minha orquídea, que também passou por um processo. Ganhei florida, porém as flores caíram, as folhas também caíram. E eu me frustrei também diante da situação. E
Por mais que Deus falava ao meu coração que não era para jogar fora, eu queria me desfazer. A Lívia também falou comigo: mãe, não joga fora, coloca lá um adubozinho que tem. Eu fui colocando, fui cuidando, fui regando, e graças ao nosso bom Deus, as primeiras folhagens já estão aqui renascendo de novo. Por mais que tenha algo na sua vida que esteja morto, o Senhor Jesus está dizendo nessa noite que Ele vai fazer florescer, que Ele vai frutificar na sua vida. E como todo processo, né, que passa da semente até ela crescer, ela se torna uma linda árvore e dá os seus respectivos frutos, né? Essa árvorezinha que todos conhecem, né, pela live, é do pastor Ney. Eu pedi emprestado para poder trazer essa ilustração aqui para vocês poderem visualizar que mesmo diante da situação ruim, que mesmo diante do dia mau, que mesmo diante do dia que você está passando ali pelo seu maior sufoco, talvez você tenha plantado na vida de alguém e você não consegue colher frutos, talvez você esteja plantando na sua própria vida, mas você não tem conseguido colher os frutos que o Senhor te prometeu. Eu quero te dizer nessa noite, o Espírito Santo te diz nessa noite: confia em mim, continua buscando, continua batendo na porta, porque no tempo certo eu vou fazer na sua vida. Eu continuo sendo o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, eu continuo sendo o mesmo Deus que fez o maná cair todos os dias ali no deserto. Eu não mudei, a minha palavra não mudou, eu continuo sendo fiel, continua buscando, continua sendo constante em oração, continua sendo constante na tua caminhada, continua sendo constante na busca diária pelo Espírito Santo de Deus, que no momento certo Ele vai fazer a tua vida frutificar. Amém? Seja perseverante. Lá em Romanos 12:12 vai dizer o seguinte: regozijai-vos na presença, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Mais uma vez, eu digo a vocês, sejam perseverantes diante daquilo que vocês têm pedido a Deus. Eu sei que é difícil, muitas das vezes a gente está ali querendo uma bênção, querendo conquistar algo, e muitas das vezes a gente conversa com Deus, a gente se apega a Deus em oração, e muitas das vezes nós não conseguimos obter respostas, Deus fica em silêncio, e a gente, como ser humano, nós somos falhos, e a tendência é esfriar. Poxa, eu estou pedindo tanto tempo a Deus essa bênção, estou pedindo tanto tempo que Deus venha com a cura, que Deus venha com o milagre, mas isso não acontece. Deus também trabalha no silêncio. Muitas das vezes a gente não consegue entender o silêncio de Deus, mas ele é necessário para mim e para você, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Muitas das vezes Deus olha para nós e ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós vamos estar preparados para receber aquela bênção, Ele também sabe quando a gente não está preparado para receber aquilo, e Ele só vai liberar a bênção quando nós estivermos totalmente prontos e aptos a receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Tenha fé. Hebreus 11:1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A nossa fé, ela não pode estar baseada em momentos. A nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo, independente da situação, independente do que o mundo esteja vivendo. Nós não podemos basear a nossa fé ali naquele momento. Nós precisamos ter fé que vai acontecer,
Ter fé é acreditar, ver naquilo que ainda não chegou às suas mãos, mas você tem fé, você crê que aquilo vai acontecer. Né? Como a irmã Bruna falou aqui no início do culto, ela pediu a Deus um filho. Não foi fácil, não foi na primeira vez que ela orou, que ela dobrou os joelhos e Deus atendeu o pedido dela. Não foi, mas ela permaneceu perseverante e teve fé naquilo que ela estava pedindo a Deus, porque ela sabia que o milagre da vida poderia ser gerado, sim, dentro dela. E nós, mulheres, nós temos uma força muito grande. Nós conseguimos, né? Deus nos deu essa capacidade de gerar um ser dentro de nós. E que vocês saiam com essa convicção aqui nesta noite. Não somente para as mulheres, mas para os homens também. Que vocês gerem dentro do coração de vocês o desejo de estar mais perto de Deus, o desejo de estar buscando mais a palavra do Senhor Jesus. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê, mas você sabe que lá na frente vai acontecer. Amém? O tópico 3 vai dizer assim: se torne aquilo que Deus planejou para você. Deus te criou com um propósito lindo. Lá em Salmos 139, 14, vai dizer assim: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Deus, quando nos criou, Ele criou com um propósito. Deus não olhou para a irmã Karine e falou assim: vou criar ela, vou soltar ela aí no mundo e ela que se vire. Deus não olhou para o pastor Ney e falou isso também não. Deus, Ele criou a irmã Karine com um propósito. Deus criou o pastor Ney com um propósito. Deus criou a irmã Vera com um propósito. Deus criou a irmã Vanúzia com um propósito. Deus criou o irmão Carlos com um propósito. Deus criou o irmão Ari com um propósito. Todos nós que estamos aqui fomos primeiramente, antes de ser gerado no ventre de nossas mães, nós fomos gerados no coração do nosso Deus. Amém? Deus te reservou um futuro lindo. Jeremias 29, 11. Eu peço que coloque, por favor, na televisão. Vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos todos no 3 ler esse versículo? 1, 2, 3. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus te reservou um futuro lindo. Olha que palavra maravilhosa lá em Jeremias 29, 11. Deus não te criou por acidente, Ele te criou com um propósito lindo. Ele tem reservado para você um futuro lindo. Por mais que hoje, no passado, você tenha passado por algumas situações e hoje, no presente, você esteja passando por situações talvez piores do que você passou no passado, Deus lá na frente, Ele já vê o teu futuro. Ele tem um futuro reservado para cada um de vocês. E eu posso garantir a vocês que é um futuro lindo, é algo de paz. Deus, Ele tem pensamentos bons para os filhos dEle. Deus, Ele não criou a gente para passar por situações, tantas situações adversas. Deus nos criou para que possamos andar sobre essa terra e exalar o amor dEle, para que a gente possa transbordar do amor de Cristo. Nós temos que passar por lugares e as pessoas olhar para mim e para você e ver e falar assim: olha, lá vai uma mulher de Deus, olha, lá vai um homem de Deus, porque as pessoas vão
conseguir enxergar em nós os frutos que nós temos dado. Nós precisamos exalar esses frutos por onde nós passarmos. Nós não podemos chegar em um local onde existe tribulação e se deixar contaminar pelaquilo. Nós precisamos contaminar aquele ambiente com a paz que o nosso Senhor nos dá, com os frutos que nós temos dado. Nós precisamos contagiar as pessoas. Nós fomos criados para levar as boas novas do Senhor. Nós fomos criados para falar do Evangelho do nosso Senhor. Nós fomos criados com o propósito de levar Jesus àquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor. Nós temos um propósito nessa terra e nós precisamos cumprir esse propósito diante de Deus. Amém? O tópico 4 vai dizer assim: como cumprir o meu chamado? Muitas das vezes eu me fiz essa pergunta: Senhor, como é que eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos? Como é que eu vou cumprir, Senhor, com o meu ministério? O que eu posso fazer para estar alavancando o meu ministério, para eu poder crescer espiritualmente? E eu vou deixar aqui para vocês 4 passos de como cumprir o chamado que Deus colocou em suas mãos. Eu quero que vocês entendam algo que por muitas das vezes eu pensava que quando um pastor ou uma pessoa ia lá na frente, era porque estava sendo convidada. Estava pregando ali porque estava sendo convidada. Mas Deus, Ele me fez entender que cada pessoa que sobe no altar é porque Ele confiou aquilo ali, aquela pessoa, e aquela pessoa ela tem que cumprir com excelência. Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Tudo que vier à mão de vocês, que vocês façam com êxito, porque vocês não fazem para mim, vocês não fazem para a pastora Paula, vocês não fazem para agradar o pastor Ney, vocês estão fazendo porque Deus depositou em vocês uma confiança, porque Deus sabe que cada um aqui tem uma capacidade, tem um propósito aqui na terra. O primeiro passo vai dizer assim: tome posse daquilo que Deus te reservou. E eu posso falar que toda vez que eu vou pregar ou que eu vou abrir um culto, o pastor ele fala para mim: toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Sobe ali naquele altar e toma posse daquilo que Deus reservou para você. Né? Eu sei que tem muita gente aqui que fala: poxa, irmã Juliana, mas eu não quero subir no altar, eu não quero pegar no microfone. Mas existem outras áreas na igreja, existem outros ministérios que precisam de mãozinhas para trabalhar. Então, que vocês possam se colocar à disposição. E quando vocês se colocarem à disposição para fazer a obra do Senhor, que vocês possam tomar posse primeiramente e dizer: Senhor, eis-me aqui, tira de mim o meu eu e coloca dentro de mim o teu Santo Espírito e usa a minha vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade, porque nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. O segundo passo vai dizer assim: se encha da sua sabedoria. Todos os dias nós devemos renovar a nossa oração com Deus e pedir a Ele sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para que eu possa resolver essa situação. Me dá sabedoria, Senhor, para eu conduzir os meus filhos no caminho correto. Me dá sabedoria, Senhor, para eu conduzir o meu casamento no caminho correto. Me dá sabedoria, Senhor, para eu poder agir dentro do meu trabalho. Essa sabedoria nós não alcançamos em frente de uma televisão, nós não alcançamos na frente de um notebook, nós não alcançamos diante de um celular. Essa sabedoria nós alcançamos na palavra e pedindo todos os dias ao nosso Deus. Amém? O terceiro passo vai dizer o seguinte: peça a Deus todos os dias para Ele te moldar.
irmã Juliana, não estou disposta não a fazer isso não. Para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa crescer e dar frutos, você vai precisar pedir a Deus todos os dias para Ele te moldar conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Ele é o nosso oleiro. Se coloque na brecha e fala para Deus assim: Senhor, se for necessário, todos os dias que o Senhor me quebre e me refaça, todos os dias, para que eu possa ser a Tua imagem e a Tua semelhança. Amém? O quarto passo vai dizer assim: tenha um coração ensinável. Isso é a chave de tudo. Quando nós temos o nosso coração ensinável, nós conseguimos absorver tudo aquilo que Deus tem para nós. Irmã Juliana, eu também não consigo aceitar que outras pessoas venham me dar conselho. Eu não consigo aceitar que pessoas venham dar palpite na minha vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Nós precisamos se posicionar diante de Deus. E quando o pastor ou a pastora vinha até nós para nos exortar em amor, que possamos ter o nosso coração ensinável, porque Deus, Ele se agrada de um coração ensinável, Ele se agrada daquela pessoa que é humilde. Não é que você vai abaixar a cabeça e deixar as pessoas pisarem em você. Não. Mas quando há um conselho, quando há uma exortação para o bem, você tem que olhar para o teu pastor e para a tua pastora e falar assim: amém, e graças a Deus, porque eu tenho líderes espirituais que estão me conduzindo no caminho correto, porque eu tenho pessoas ao meu lado que me querem ver crescer mais e mais. Amém? Eu peço nesse momento que o Ministério de Louvor já comece a se posicionar aqui, por favor. Enquanto o Ministério de Louvor se posiciona, eu peço que você se coloque de pé. E a conclusão dessa ministração vai dizer assim: assim como toda semente que passa por cada processo até se tornar uma árvore frondosa e dar seus respectivos frutos, assim devemos ser diante de Deus, diante do que nos foi confiado por Deus. Há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus, e precisamos todos os dias exercer a nossa fé, que possamos passar por cada etapa, desde a semente até o brotar de uma pequena folhagem, e assim nos tornaremos aquilo que Deus planejou a cada um de nós. Como esse exemplo aqui, ela passou pelo processo da semente, ela precisou morrer, ela não cresceu, e Deus me ensinou que não é no meu tempo, que é no tempo dele. Veio a folhagem e com o tempo ela frutificou. Que possa ser assim na tua vida essa noite, que por mais que você esteja achando que a tua semente está morta, o Espírito Santo te diz nessa noite: você não está morto. Eu te trouxe aqui nesta noite para fazer renascer, para fazer reviver tudo aquilo que você acha que está perdido. Nascemos com o propósito de frutificar. Você pode dizer assim: eu nasci com o propósito de frutificar. Eu nasci com o propósito de frutificar. Agora diga comigo assim: eu vou frutificar no meu lar. Eu vou frutificar no meu lar. Eu vou frutificar no meu casamento. Eu vou frutificar no meu casamento. Eu vou frutificar na minha escola. Eu vou frutificar na minha escola. Eu vou frutificar na vida de alguém. Eu vou frutificar na vida de alguém. Eu vou frutificar no meu ministério. Eu vou frutificar no meu ministério. Eu vou frutificar no meu trabalho. Eu vou frutificar no meu trabalho. Eu vou frutificar na minha igreja. Eu vou frutificar na minha igreja. Que você saia daqui nesta noite com esse desejo, com o desejo de frutificar aonde você passar.
Por mais que você jogue sementes na beira da estrada e a terra esteja seca, com o tempo, se aquela terra ali, ela receber água, ela vai crescer, ela vai frutificar. A gente pode ver aí que muitas das vezes quando existe queimadas nesse mato, o mato fica seco, fica aquela coisa preta. Mas depois de alguns dias, tudo volta a ser verde. Porque Deus criou com um propósito. Enquanto existe raiz ali debaixo daquela terra, existe vida. Enquanto existe raiz dentro de você, existe vida. Deus te criou com um propósito lindo. Deus te criou com um propósito lindo. E você precisa sair daqui. Vocês precisam entender que esse mês de março, Deus reservou para que possamos frutificar. Ah, irmã Juliana, é só no mês de março? Não. Nós florescemos e agora nós vamos frutificar o ano inteiro, vamos continuar florescendo, vamos continuar frutificando e exalando os bons frutos que o nosso Deus tem colocado em nossas mãos.